Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo número 5, versículo 7 em diante. Enquanto você procura, nós vamos estar orando a Deus por essa palavra de hoje. Amado Deus e eterno Pai Celestial, eu entro na Tua santa e na Tua gloriosa presença, te pedindo, ó Pai, primeiramente perdão pelo nosso pecado, nossas falhas, nossos erros, e te peço, ó Deus, que nós possamos sair daqui abençoados, Senhor. Possamos daqui protegidos, possamos sair daqui, ó Pai, com a nossa vitória, Pai, e que essa palavra venha se fazer verdade em nossa vida, Pai. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Versículo 7 em diante. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá uma candeia de ouro no pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem saber ao rei sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar. Mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse ao rei: vive para sempre, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação dos sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, e a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os cantadores, para ler as escrituras e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode dar interpretações e soluções, casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá candeia de ouro ao pescoço, será o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Podem sentar. Eu tenho que saber
a quem eu estou servindo, eu tenho que saber a quem eu estou servindo e o poder que ele tem. Eu tenho que saber. Eu tenho que entender que eu tenho que me motivar. Eu tenho que entender que eu tenho que me motivar a querer estar na presença desse Deus. Eu tenho que sair daqui hoje entendendo que eu preciso estreitar relações com esse Deus. Porque senão, muitas das vezes eu perco a força, porque senão muitas das vezes eu perco a motivação, porque senão muitas das vezes eu não demonstro o devido comprometimento que eu deveria ter com esse Deus. E eu tenho que ter isso na minha mente. Eu tenho que ter isso no meu ser. Eu tenho que entender por que eu oro. Eu tenho que entender por que eu estou na igreja. Eu tenho que entender por que eu frequento os cultos. Eu tenho que entender por que eu sou diferente dos outros. Eu tenho que entender por que eu vivo diferente dos outros. Eu tenho que entender uma série de coisas. Nós estamos falando de um homem chamado Daniel. E a mão de Deus escreveu algo que ninguém podia decifrar. Ninguém tinha condições de entender aquilo que a mão de Deus tinha escrito. Se você ler o livro todo, se você ler Daniel todo, você vai ver que a mão de Deus, ela escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí Deus chamou os magos, os sábios, chamou todo mundo e ninguém soube decifrar. E Daniel foi lá e decifrou aquilo ali. Decifrou aquele enigma, né? Decifrou aquilo que estava escrito. E fez saber ao rei. E acabou sendo honrado nessa situação. Sabe, irmão, o que eu quero passar hoje aqui é o seguinte: é que tem muitas coisas que acontecem, muitas coisas que a gente passa, que ninguém consegue decifrar, que ninguém consegue resolver, ninguém consegue dar solução. Mas quando eu tenho intimidade e quando eu tenho servido a esse Deus, Ele nos faz saber. Ele nos dá a condição de nós entendermos aquilo que ninguém entende. Ele nos dá a condição de nós acharmos a solução daquilo que não tem solução. Ele consegue nos levar aonde nós não conseguiríamos chegar. Tudo isso por quê? Porque nós servimos a Deus. Porque nós nos comprometemos com Deus. E esse comprometimento com Deus, essa minha saída de casa e vir ao culto, essa saída de casa
para poder adorar a Deus, servir a Deus. Quando eu deposito meu dízimo e minha oferta na presença do Senhor, quando eu dobro o meu joelho para orar, essas coisas fazem eu chegar onde eu não consigo chegar. Essas coisas fazem eu vencer o que eu não consigo vencer. Essas coisas fazem eu solucionar aquilo que eu não consigo solucionar. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu sirvo a Deus. Por quê? Porque eu não consigo fazer as coisas sozinho. Porque eu não consigo resolver as coisas sozinho. Tem coisas que só Deus pode fazer. Chamou todo mundo, os mais, e ninguém resolveu. Aí eu saio de Daniel, vou para José. José chega, também decifra algo que ninguém conseguia decifrar. E José falou assim: ó, vai ter 7 anos de muita bonança, muita coisa boa, mas vão ter 7 anos de desgraça total, miséria. Aí foram lá e colocaram quem para administrar? José. José foi lá administrar. Por quê? José que deu interpretação também daquilo que ninguém sabia interpretar. E José conseguiu fazer do Egito o lugar mais rico de toda a história. Por quê? Porque ele era aquele que servia a Deus. Você pode falar assim: eu estou aqui na igreja, mas eu não estou vendo nada acontecer. Eu venho ao culto, mas não tem nada assim acontecendo. Eu estou servindo a Deus, mas meu dia a dia não muda em nada, está a mesma coisa. Só que é o seguinte, irmão. Só que é o seguinte: uma hora pode acontecer alguma coisa. Uma hora pode chegar alguma coisa. E nessa hora é que está a diferença de quem serve a Deus para quem não serve. É nessa hora. É nessa hora. Eu estou hoje aqui, não acontece nada. Eu estou amanhã aqui, não acontece nada. Eu estou depois de amanhã, não acontece nada. Mas o dia que acontecer, ninguém resolve. Mas aquele que tem servido dia após dia, vai na frente e resolve. Não foi assim com Neemias? Neemias está na presença do rei hoje, comendo, bebendo, dormindo, mas está servindo a Deus. Aí Neemias está amanhã, depois, e daqui no ano que vem, e no outro ano, e no outro ano. Aí de repente, nada acontece na vida de Neemias. A vida de Neemias era a mesma coisa todo dia. Mas um dia chegou a notícia: destruir a cidade de Jerusalém, destruir os muros, destruir tudo da tua família. É nessa hora que Deus capacita. É nessa hora que Deus faz você fazer coisas que você nunca pensou que fosse fazer. É nessa hora que você consegue ver um copeiro que come, bebe e lava copo e lava prato virar um pedreiro. É nessa hora que você vê isso. Por quê? Porque Deus ele vai se fazer presente nas horas mais difíceis que você precisa na tua vida. Nas horas mais difíceis. É naquela hora do vamos ver. A gente tem no nosso dia a dia que diz assim: na hora do vamos ver que a gente vê quem é quem. Não é assim? O nosso dia a dia é assim. Na hora do vamos ver, na hora que tu mais precisa, é que você vê quem é quem, né? A gente tem uma amiga que a gente não tinha muito
já há muitos anos a gente não é da mesma igreja, muitos anos a gente não tinha um laço estreito com ela, mas sempre foi nossa amiga, sempre foi pessoa que próxima a nós, só que nós víamos mais distante, víamos esporadicamente. Mas quando João se internou, quando João foi internado, ela foi a única que estava dia sim e dia também lá no hospital. Quando a Eliane pensava em casa rapidamente, para poder tomar um banho melhor, dar uma descansada numa cama, e tal, quem ficava no hospital era ela. Então a gente costuma falar, que na hora que o bicho pega, na hora do vamos ver, é que a gente vê quem é amigo e quem não é na hora. Na hora de fazer o churrasco é mole ser amigo. Na hora de fazer a festa é mole ser amigo. Na hora de chamar para comer do bom e melhor é mole ser amigo. Agora na hora da furada é que a gente vê quem é quem. E com Deus é assim. Deus, Ele não é o nosso amigo só nas besteirinhas, só naquelas coisinhas que eu quero, não. Deus é meu amigo na hora da furada, na hora que o negócio pega, na hora que a casa cai, é nessa hora que Deus entra e faz você conseguir coisas que você não conseguiria resolver. Eu costumo brincar, que lá em casa, hoje eu já sei que na hora do vamos ver é diferente, mas lá em casa ninguém podia passar mal depois das 11 da noite, não podia, porque Eliane, quando dá 11 horas da noite, abate o espírito do sono. João está passando na cabeça que sim, abate o espírito do sono nela, mas toma conta dela de uma tal forma que ela apaga. Aí lá para 1 hora da manhã ela pode até acorda, mas se você passar mal na hora a hora que o sono bate com força, tu vai morrer. Só que na hora do vamos ver, na hora do negócio sério mesmo, ela ficou sem dormir. Ela ficou acordada na hora do sono que matava ela. Ela conseguia ficar. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele está com a gente, na hora que a gente mais precisa, na hora que a gente mais necessita dele, porque ela não podia dormir. Ela tinha que ficar de olho no João, ela tinha que ficar acordada. Só que não tinha essa. Não tinha essa. Se for passar mal de bobeirinha, ou até mais sério, mas que não deu perceber, ela dorme e acabou, não dessa não. Só que na hora que verdadeiramente o negócio apertou, ela conseguiu ficar acordada. Isso aí, sabe o que acontece? Eu tenho que entender, eu tenho que compreender que o que eu estou fazendo aqui, por que eu tenho que prestar atenção? Por que eu tenho que vir ao culto? Por que eu tenho que frequentar uma igreja? Por que eu tenho que fazer oração? Por que eu tenho que ler Bíblia? Por que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que fazer essas coisas? Porque o meu dia a dia não muda. O meu cotidiano às vezes é a mesma coisa todo dia. Mas eu tenho que entender que o dia que acontecer alguma coisa, eu tenho alguém que vai ter condições de me ajudar e resolver aquilo que ninguém vai conseguir resolver. Daniel não era qualquer um. Daniel era um homem que foi colocado na cova dos leões por ele ser servo de Deus, por ele ter comprometimento com Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel não se corrompeu adorando a imagem de ninguém. Daniel foi posto numa cova dos leões por causa disso.
Mas quando aconteceu alguma coisa a qual ninguém conseguia resolver e decifrar, quem foi lá foi Daniel. É assim com a gente muitas vezes, irmão. Pode desdenhar, pode às vezes não dar crédito para a gente, credibilidade, pode às vezes chamar a gente de maluco, pode às vezes chamar a gente de fanático, mas na hora, como diz aí o ditado, que a porca torce o rabo, é até a gente que a pessoa vem. Eu já vi pessoas virar para a gente e falar assim: pastor, o senhor é um grande homem de Deus. Tudo que o senhor falou aconteceu na minha vida, tudo. Eu só não sou da sua igreja que a sua doutrina é muito, muito forte. Aí eu falei assim: gente, eu não tenho doutrina não. Quem sou eu para ter doutrina? Por mim, você que está andando pelado, você anda, pô. Eu não tenho doutrina nenhuma não. Quem tem doutrina é Bíblia, irmão. A Bíblia ela é doutrinária, né? A Bíblia é um livro altamente disciplinar. Ela requer disciplina do povo de Deus. Ela é altamente doutrinária, porque Deus ele quer doutrinar seu povo. Isso aí é notório, isso é claro. Então não tem nada. E aí você vai ver essas pessoas, são pessoas que vivem se arrastando. Por quê? Porque são pessoas que não querem ter o comprometimento com Deus, não querem ter um envolvimento com Deus. Irmão, um servo de Deus, uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que tem comprometimento com a casa de Deus, uma pessoa que busca Deus, é impossível dela ficar enganada. Deus não deixa enganada. Deus deixa enganada. Há pouco tempo atrás, você viu o que aconteceu ali. Eu estava há um tempo sem ir para o monte. Eu estava sempre indo para o monte lá de Raiz da Serra, de vez em quando, praticamente, mas eu estava já, ia uma vez ou outra e tal. De repente Deus me chama para poder ir subir com o pastor Fernando. Numa sequência que eu fui com o pastor Fernando de algumas semanas, Deus desvendou, Deus descortinou tudo aquilo que estava em oculto. Porque a Bíblia fala que aquilo que está em oculto não tem como ficar oculto, ela vai ser revelada. Deus revela. Deus desbaratinou toda a artimanha que o diabo está tentando fazer aqui na igreja. Deus desbaratinou. Deus descortinou tudo aquilo ali. Deus revelou aquilo que está oculto. Sabe por quê? Deus não vai deixar ninguém enganado, irmão. Mas sabe qual é a maior tristeza? A maior tristeza é você ver Deus falar e o servo não ouvir. Isso que é triste. Quando Deus fala e o servo não ouve. A pessoa que serve a Deus, ela só encontra a derrota se ela não ouvir, irmão. Se ela não ouvir. Só vai encontrar a derrota se ela não der ouvido. Porque Deus não vai deixar ninguém que busca Ele enganado não, irmão. Deus não vai deixar ninguém que vai até Ele sem saber o que está acontecendo por trás, sem saber aquilo que ninguém está conseguindo revelar e ver. Deus faz descortinar na tua frente. Muitas vezes eu estou esperando em Deus conseguir uma bênção maior. Muitas vezes eu estou buscando em Deus conseguir a salvação de alguém. Muitas vezes eu estou buscando em Deus uma prosperidade. Muitas vezes eu estou buscando em Deus uma cura. Mas eu tenho que entender que Deus, Ele só entra em causas que eu não consigo entrar, em coisas que eu não consigo resolver. E é assim que a Bíblia nos mostra. É assim que a Bíblia nos mostra. Deus, Ele quer entrar assim. É assim que Deus faz.
Deus usa o profeta para chegar na casa de uma mulher que não tem nada e fazer com que transborde a casa da mulher de azeite, para a mulher pagar suas contas e salvar seus filhos de ser tido como escravo. Para quem que Deus deu esse mistério de fazer isso? Foi para o profeta. Foi o profeta que foi lá e fez esse mistério. Por quê? Porque o profeta era um homem que tinha comprometimento com Deus, irmão. Era um homem compromissado com Deus. Marta e Maria foram atrás de Jesus, que o irmão morreu. Quando Jesus chega, elas estavam já tristes, porque ele está fedendo, está ruim. Deus falou: peraí, vocês não foram qualquer um. Jesus tinha Lázaro como amigo. Irmão, o único momento da Bíblia que Jesus demonstra um sentimento foi por Lázaro, quando ele chora. Jesus, ele chora porque Lázaro morre. Tem noção disso? É um sentimento de amizade. Mas Lázaro morreu. Aí Jesus chega, Marta e Maria viram e falam assim: a senhora está fedendo, se eu chegasse antes. Jesus fala: que isso? Vocês me servem, vocês não são qualquer um, não. Não importa como é que está, não importa o que aconteceu. Eu cheguei para resolver. Eu cheguei para solucionar. Por quê? Porque vocês são meus servos. Porque vocês me servem. Porque Lázaro é meu amigo, porque andava comigo. Porque me agradava. Eu não vou deixar ele ficar do jeito que ele está. Eu tenho que compreender isso. É nesses momentos que Deus, ele age, ele entra para solucionar aquilo que ninguém consegue solucionar, fazer aquilo que ninguém consegue fazer. E é isso que eu tenho que compreender. O que eu estou fazendo dentro da igreja? Por que eu estou servindo a Deus? Porque, irmão, o próprio Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Tem situações que a gente vai viver que, por o nosso comprometimento com Deus, vai fazer milagre em vidas que Deus não está junto. Deus vai demonstrar o poder dele através do nosso comprometimento em vidas de pessoas que ainda não se renderam a Deus. Nabucodonosor, pai de Belsazar, comeu capim para aprender a saber quem era Deus. O filho dele entra e que se lasque Daniel. Daniel está lá no canto jogado, Daniel está esquecido. Só que é o seguinte: Deus escreve alguma coisa na parede e ninguém consegue decifrar. A mãe do rei, esposa do Nabucodonosor, veio falar: meu filho, por causa desse ano teu pai comeu capim, rapaz. Por causa desse homem teu pai ficou igual boi. Por causa desse homem teu pai ficou igual cavalo, comendo capim, rapaz. Se liga. Ó, só ele vai ter condição de decifrar esse mistério aí. Belsazar chama ele. Final da história está no versículo 29, onde diz: então mandou Belsazar
que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Só que pena, não durou nada, porque Daniel profetizou que ele ia morrer. Daniel falou assim: ó, você desagradou a Deus. Daniel, no versículo 25, Daniel fala assim: esta, pois, é a escritura que se traçou, Meme, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Meme quer dizer, contou Deus o teu reino e te deu cabo dele, Tekel quer dizer, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel vira para o rei e fala assim: olha só, você desagradou a Deus, você fez aquilo que Deus não gostou. Se você ver, você vai ler por quê, porque ele pegou o utensílio da casa de Deus, bebeu no copo, bebeu no besteira. E Daniel falou que vai morrer. Aí no versículo 30 fala assim: naquela mesma noite que Daniel falou isso, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, que ele era da, como falou aqui, ó, dividido foi o teu reino e dado aos medos. E Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Sabe outra coisa que acontece? A boca de quem tem compromisso com Deus fala por Deus. Não tem jeito. E quando eu não dou ouvidos àquilo que o profeta fala, por isso que a Bíblia também fala, né? Crê nos profetas e prosperareis. Crê nos profetas e prosperareis. É Bíblia, irmão. Se eu não crer no profeta, não tem como prosperar. Eu vou afundar, eu vou sucumbir. A boca do profeta é a boca de Deus. E aconteceu com ele aquilo que Daniel falou. Eu saio daqui nessa noite entendendo a responsabilidade do que eu estou fazendo aqui. Eu saio daqui nessa noite entendendo a necessidade de eu servir esse Deus. Eu saio daqui nessa noite entendendo por que eu tenho que demonstrar comprometimento com Deus. Eu tenho que sair daqui nessa noite entendendo isso. Eu tenho que sair daqui nessa noite entendendo isso. Eu não estou aqui de bobeira, eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui sem nenhum motivo, né? Meu motivo não é nenhum. Eu estou sem motivo aqui. Eu quero uma coisa, mas não acontece. Imagina Daniel. Daniel tinha sido honrado por Nabucodonosor. O homem morre, vem o filho dele e joga ele para o lado. Daniel, ele não se irrita por causa disso. Daniel, ele não se entrega por causa disso, né? Daniel, ele não deixa sua aliança com Deus por causa disso. Daniel continua, porque ele sabe que no momento que Deus quiser, Deus vai usar ele para mostrar a ele coisas que ninguém consegue ver. Eu estou aqui para poder Deus mostrar aquilo que Ele não mostra para muita gente. Eu estou aqui para Deus me ajudar quando vier os problemas que não dá para eu resolver. Eu estou aqui para Deus
fazer aquilo que nem eu posso fazer por mim mesmo. Porque é nos momentos de dificuldade que a gente sabe quem é quem está do nosso lado e quem não está. E Deus desses momentos, né? A própria Bíblia declara isso. A Bíblia fala que na casa de luto há muito mais aprendizado. Por quê? Porque, irmão, na festa é mole, né? Na festa é mole, na farra é mole. Agora, na dificuldade é que muita coisa se aprende. Deus. Então, que nós possamos sair daqui nessa noite entendedores de quem eu estou servindo e do que eu estou fazendo aqui. Eu não estou aqui de bobeira, eu não estou aqui para passar tempo, eu não estou aqui porque eu não tenho nada para fazer, eu estou aqui porque eu preciso desse Deus. Quando a gente costuma falar, assim como o ar que nós respiramos, nós necessitamos de Deus. Nós necessitamos de Deus. Para viver, nós necessitamos de Deus. Se eu não entender isso, irmão, eu vou viver uma vida de sofrimento. Se eu não for totalmente dependente de Deus, eu vou viver uma vida de angústia. E para eu demonstrar a Deus que eu sou dependente dele, eu preciso ser compromissado com ele. Eu preciso ter um comprometimento com ele. Porque na hora que eu precisar, é igual o salmista, quando declara, de onde me vem o socorro? Olharei para o alto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem dos céus, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se coloque de pé em nome de Jesus.